Fala galera, boa noite, salve Maria, Matheus Geldi aqui para mais uma live que nós vamos fazer hoje com o Dr. Felipe Duarte. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para poder estar conversando com ele, que é um cara que eu admiro muito, né? E estamos aqui para poder ter esse conversa legal, esse bate-papo com ele, né? Que é uma visão de um médico, né, católico que com certeza vai vir a agregar, né, para nós aí muita coisa, né, que nós desconhecemos ou passaremos a conhecer a partir de hoje. E então, só dá esperar um tempinho para a galera entrando. O Dr. Felipe já está aqui e daqui um pouco ele já entra aqui para a gente conversando. Então, você que está assistindo conosco aí, pode mandar a cidade que você é, o estado, para que eu possa saber da onde vocês são, quem vocês são, e daí a gente já começa. Só esperar alguns minutinhos aqui pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou falar que assim, amanhã tem outra live, tá? Amanhã tem outra live com o pessoal do Instagram, @casamento_católico, que é um pessoal que mora lá na Espanha, eles são brasileiros, moram na Espanha, e com certeza vai ser muito legal aí essa conversa com eles lá também. Então amanhã, 19 horas, temos outra live com eles. Beleza? Pessoal de Pedro Canário, Espírito Santo, Itabira, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo. Pessoal, e outra coisa, pedir para vocês aí, ó, convidem, né? Convidem aí, clica no aviãozinho aí e manda para geral aí, porque essa conversa de hoje vai ser muito interessante. O Dr. Felipe é um cara muito fera, um cara que fala abertamente sobre os assuntos que ele se propõe a abordar e com muito conhecimento, muita autoridade no que ele fala. Então, geralmente o que nós falamos, né, o assunto que nós tratamos aqui, geralmente é mais voltado para os namorados. E ele geralmente cria um conteúdo voz voltado para quem já é casado. Mas você que está namorando hoje ou está solteiro, um dia você vai casar. Então é muito importante que você já tenha esse pensamento, já tenha esse conhecimento para que você possa se preparar para um dia poder ir aplicar isso no seu relacionamento. Beleza? Então vamos lá, eu vou convidar o Dr. Felipe aqui. E daí nós já vamos começar. Então, não esqueçam de convidar a galera aí, né? Clica aí no aviãozinho e manda para geral. Pessoal, eu esqueci de pegar o fone de ouvido aqui. Vou pegar o fone. Então, quanto mais gente a gente tiver aqui, mais gente vai conhecer. Só vou pôr o fone aqui, pessoal, que eu esqueci. Só aguardando o Dr. Felipe entrar, tá? A Melissa perguntando, a live de hoje é sobre qual tema? Assim, não tem um tema definido, tá, Melissa? Mas a gente vai falar sobre né, castidade e sobre a beleza do ato sexual, né? Nós vamos desmistificar alguns pontos aí que alguns pontos que muitas vezes fica meio obscuro pra gente aí. Doutor Felipe, se o senhor tiver aqui... Isso, entrou. Boa noite, doutor. Tudo bem? Fala, querido. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo na paz. Que bom, Pessoal, que bom. então, já, né, mais uma vez agradecer ao Dr. Felipe aí pela oportunidade e por a disponibilidade de estar aqui, né, conosco hoje, nessa véspera de Dia dos Namorados. E agradecer ele, né, que eu confesso que há um tempo atrás eu já conheci o trabalho dele, mas eu não seguia muito, né, não seguia o perfil dele, né. A minha esposa já é uma seguidora assídua faz um tempo. E depois que eu assisti a live, acho que foi a primeira live do vinho, que teve, né, antes dessa do desafio, que eu assistindo aquela live do doutor, eu comecei a ver muito do conhecimento da teologia do corpo, né, que eu até comentei com ele sobre isso. E eu, como sou um cara admirador, né, de São João Paulo II, então a partir daquele momento, além de começar a seguir o Dr. Felipe, eu virei um testemunha de Dr. Felipe, porque mandei para minhas irmãs, mandei para as amigas, mandei para todo mundo,
Então é um prazer poder estar com o senhor aqui hoje, doutor. Eu que agradeço, Matheus. Eu vou te pedir só um favor. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi na hora que eu entrei aqui na live. Eu Hum, comecei a ouvir o áudio com um retardozinho aqui. E tá ficando meio bagunçado, porque eu ouço você e depois eu ouço uma coisa de lá de trás. Aí eu vou só pedir para. Eu vou sair aqui certo. do Bluetooth e voltar. Não vou sair da live, não. Tá Tá? bem, beleza, beleza. Bluetooth. Só um minutinho, pessoal, ver se o doutor ele tá arrumando lá o celular dele, tá? Acho que agora Certo? foi. Beleza? Certo. Então, certo. Pessoal, então tem gente que tá perguntando o tema aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pôr Fixar nos comentários, né? Melhor. isso, porque tem muita gente. Doutor, se você quiser ir se apresentando, tá, para o pessoal aqui que me segue e não conhece o senhor ainda. Aham. Então, se o senhor quiser ir falando, daí enquanto eu coloco aqui, vai falando Beleza. quem é o senhor, qual é o seu trabalho, né, que você faz. Tá, maravilha. Galera, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu fico muito feliz com o convite, né? O Matheus já tinha aí dado uma introdução no assunto. Eu sou ginecologista obstetra e o meu trabalho aqui nas redes sociais começou, na verdade, com uma proposta de falar um pouco sobre saúde da mulher, né? Sobre saúde, a princípio, a gente falava sobre muitos temas de ginecologia propriamente, mioma, pólipo, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, e aí, da própria necessidade daquelas mulheres que estavam ali conversando comigo, surgiu muito essa abordagem de falar sobre outras questões, né, inerentes à saúde da mulher propriamente. Eu não se referia só à saúde do corpo, mas à saúde da alma, à saúde espiritual. Muitas delas não percebiam que a questão era essa, mas sentiam esse vazio e buscavam dentro dessa proposta de tratamento algo que não seria trabalhado com remédio, né? E dessa necessidade, a página foi caminhando cada vez mais para esse entendimento sobre feminilidade, sobre vida conjugal, sobre sexualidade. E desde então a gente tem criado esse caminho aí tão bonito de redescobrir, né, a sexualidade das mulheres nos últimos 2 meses. Esse foi o assunto que predominou na nossa página, porque foi o mais pedido, na verdade. E ali a gente viu um grande movimento de pessoas, realmente não só de mulheres, mas de homens também, que começaram a buscar a página, muitos casais casados, mas também muitos casais de namorados, de noivos, que estavam ali tentando se encontrar de alguma forma, encontrar sentido no seu relacionamento. E a gente tem batido muito nessa tecla lá, né? A gente tem falado muito sobre saúde da mulher sob uma nova perspectiva, no sentido de que muitas vezes essa saúde se estende também para a vida familiar, para a vida conjugal, porque eu acredito muito que a gente precisa redescobrir o valor, né, do feminino e do masculino, o sentido de ser feminino, de ser masculino, como uma condição da natureza humana mesmo, né? E não como uma mera característica autoafirmada, né? Como a gente tem visto muito isso, né, atualmente. Uma característica autoproclamada. Isso é um grande perigo, relativizar a questão da sexualidade, relativizar os aspectos fundamentais da nossa existência para submeter a nossa vida às nossas vontades mais egoístas. E isso se transmite também para os relacionamentos, né? Uma vez que você perde a sua identidade, né, e perde o sentido da sua existência, você começa a existir realmente de uma maneira mais superficial, vai se aproximando cada vez mais de uma mera passagem por esse mundo, como se fosse uma coisa qualquer. E aí, quando a gente vê, a gente tem vários casais caminhando para esse caminho, né, de não se acharem, não se encontrarem, não conseguirem entender a beleza de viver esse amor que é doação, né? Acho que a gente ainda vai falar muito disso, mas basicamente essa talvez seja a minha apresentação mais adequada aí ultimamente. Isso. Isso. E isso é uma verdade, porque eu falo que eu já conheci o trabalho do senhor antigamente, Uhum. porque eu via muito as pessoas te indicando por causa do MOB, né? Sim, Do trabalho contra os anticoncepcionais e tudo mais. E depois a gente percebeu esse movimento, foi algo que foi acontecendo naturalmente, mesmo uma necessidade das mulheres que foram
só começaram a expor algo que já estava dentro delas, na verdade, né? E quando elas perceberam que ali tinha alguém que tinha esse conhecimento para ajudá-las, foi quando ela começou a surgir essa demanda, né, no Instagram, Uhum, lá no seu exatamente. trabalho. E assim, aqui, como eu tinha falado para o senhor, nós temos um público majoritariamente feminino Aham. e eles, assim, a grande maioria são namorados e solteiros, né? Namorados e solteiros. E então, eu gostaria de perguntar primeiramente para o senhor, assim, dentro dessas dificuldades que você encontra, né, com essas mulheres, muitas vezes, na grande maioria já são casadas, né? Uhum. Você enxerga que a falta talvez de não ter conhecido, né, a castidade ou não ter conhecido esse amor durante o namoro estão atrapalhando ela nos relacionamentos hoje? Sim, sim, com certeza, Matheus. Esse é um dos grandes problemas quando a gente vai falar sobre sexualidade, sobre realização pessoal, é que boa parte dos adultos de hoje em dia só começou a se deparar com essas questões agora, quando entrou, entre aspas, no campo de batalha, né? Eu vejo nitidamente que muitas vezes essas mulheres chegam aos seus 20 e tantos, 30, 40 anos e começam a se questionar sobre a sua sexualidade, sobre a sua vida reprodutiva, sobre a sua fertilidade, questões de saúde também biológicas, né? Em relação ao seu ciclo, ao autoconhecimento. E um dos grandes problemas, né, em relação a isso é que essas pessoas não, essas mulheres não, elas não percebem que na verdade essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, né, essa dificuldade de lidar consigo mesma, com os aspectos inerentes à vida da mulher, ela vem muitas vezes dessa falta de educação sexual, por assim dizer, de educação de fato no sentido mais amplo da palavra, de fazer com que essas mulheres se entendam, se conheçam, entendam o seu lugar no mundo, entendam o que é ser mulher. Esse é um assunto extremamente negligenciado hoje em dia, né? Os adultos da nossa época já foram jovens para os quais já não se falava mais sobre isso. A educação sexual passou a ser meramente uma questão de educação biológica, como é o corpo da mulher, como é o corpo do homem, e quais são os perigos de DSTs e gravidez indesejada, né? Dentro desse perigo eminente de que algo saia do seu controle, prejudique para o resto da sua vida, os seus planos de uma carreira de sucesso, de um trabalho de sucesso, de se tornar presidente de uma multinacional, que é como se esse fosse o objetivo maior da vida de um ser humano e a sua maior realização estivesse condicionada a isso. E que, para que você não perca todo esse futuro de sucesso que os seus pais têm investido na sua escola, para que você seja esse homem, essa mulher de sucesso, um advogado bem-sucedido, um médico bem-sucedido, que o seu ofício seja bem-sucedido, né? Para que isso não seja prejudicado por uma irresponsabilidade juvenil, a contracepção acaba aparecendo como uma medida muito fácil, que agrada tanto ao adolescente amedrontado com essa perspectiva de cobrança de uma vida futura, quanto agrada também os pais, que cada vez mais como é que eu vou dizer, fogem da responsabilidade de educar Terceirizam, os né, na seus verdade. filhos. Terceirizam Terceirizam, a exatamente. educação. Exatamente. Eu não sei se você desativou os comentários aqui, eu parei de ver os comentários. Eles continuam subindo aqui. Eles Não, deram meio que uma conge... não É, desativei, não. Não tá, desativei, deixa eu não. ver aqui o que aconteceu. Conseguindo ver os comentários. Se tiver alguma coisa pertinente, você me fala, Pode ser, tá? Não tem beleza. problema nenhum. Eu não estou Beleza. conseguindo ouvir vocês, tá, galera? Então, qualquer dúvida, Pode mandar vai que eu mandando aí repasso. que o Matheus repassa para mim. Mas, enfim, essa proposta de educação sexual puramente biológica, puramente técnica, ela se encaixa totalmente diante desse projeto de educação dos jovens que não são mais propriedade da sua família, que são propriedade da sociedade. E, obviamente, que uma vida de sucesso é aquela que atende aos planos dessa sociedade. Essa sociedade não vê no ser humano mais um valor por aquilo que ele é, pela sua natureza, mas por aquilo que ele produz. Para ser produtivo, você não pode estar apegado a essas questões de relacionamento, né? Sensibilidade, enfim. A questão reprodutiva, ela precisa ser tratada meramente do ponto de vista biológico. Essas mulheres vão sendo roubadas de si mesmas. Né? Por quê? Porque dentro desse projeto que você precisa ter tudo sob controle, para nada ser frustrante, nada te ameaçar, você precisa se silenciar,
né? Então, use camisinha para prevenção de DSTs e use pílula para prevenção de gravidez, caso a camisinha não funcione. Nesse mundo mágico, né? Não diria ideal, porque você não tem nada de ideal, mas nesse mundo mágico não existem preocupações, né? A vida é uma coisa linear, os planos nunca vão sair do seu controle, você vai fazer faculdade, vai se formar, vai ter o seu diploma, sua independência financeira, que hoje em dia é a grande maravilha do século XXI é obter a independência financeira. E assim você será uma mulher de sucesso. É claro que para um jovem cheio de vida, cheio de expectativas, o grande atrativo da vida é, de fato, ser útil nesse sentido, né? Produzir cada vez mais e ser independente, não depender de homem nenhum. Que maravilha, é uma mulher que não depende de homem nenhum. E aí, essas mulheres embarcam nessa jornada em busca da sua autossuficiência, da sua tão sonhada independência, para que depois elas se debrucem sobre esse assunto. Quando elas chegam lá em 20 e tantos, 30 anos, 40 anos, em que elas alcançam todos esses objetivos e expectativas que a sociedade impõe, porque quem manda nos sonhos de uma mulher hoje em dia é a sociedade, não a própria adolescente, a própria mulher ou os seus pais. Quando ela se depara com esses planos que ficaram para depois, porque para a sociedade atual eles são menos importantes, quando ela se depara com isso, ela vê que ela não se conhece, ela não sabe por onde começar. Ela tem um diploma na mão, ela tem uma carreira de sucesso, ela conquistou a independência financeira e algo não está certo na sua vida. Ela não se preenche, ela vive um vazio existencial, ela é extremamente insegura, ela tem dificuldade de se envolver em vários relacionamentos porque ela está sempre com medo de ser passada para trás, de ser usada. Quando ela não percebeu que ela serviu muito bem a toda essa engenharia social de contratos e ela vê os relacionamentos como se fossem mais um contrato, né? Um contrato em que, enquanto você for bonita, atraente, produtiva, tiver um papo bom, você será de fato útil para mim. Quando aparecer uma mulher que seja melhor, eventualmente é melhor que a gente termine como grandes amigos, sem gerar grandes frustrações, ou no dia seguinte eu te descarto mesmo, se você não gostou, o problema é seu, eu vou em direção a outra. Isso criou uma geração de mulheres extremamente frágeis, inseguras, agarradas à pílula, porque nesse sonho de ser autossuficiente, você não pode encontrar um homem que esteja disposto a se apegar. Então, vamos nos prender aos homens que estão dispostos a nos usar eventualmente por uma noite, e no dia seguinte não vai precisar ligar, nem se importar, nem construir qualquer tipo de vínculo ou responsabilidade sobre ele e ele sobre mim. Então, isso criou uma geração de mulheres extremamente fracas, carentes, vulneráveis, inseguras com seu futuro e que percebem que, mais cedo ou mais tarde, percebem que o dinheiro pode te dar alguma satisfação, mas ele jamais te dará alguma realização pessoal mais profunda se ele não for consequência de uma vida de sentido, né? Um sentido mais profundo, mais elevado, né? Espiritualmente falando, em que o seu trabalho tenha servido como um objetivo para que você chegue lá. O trabalho como meio de você conseguir uma família bem estruturada, em que você possa sustentar os seus filhos com dignidade, ou não. Esse trabalho sempre esteve a serviço do eu, né? E aí essas mulheres totalmente autossuficientes, independentes, descobrem que isso é uma grande ilusão. Que nós, para viver, nós precisamos uns dos outros, né? Então, quando a mulher se depara com essa situação, ela vê que realmente algumas coisas fogem do seu planejamento. E que achar o homem ideal para si, encontrar a família ideal para si, não está disponível nas universidades, não está disponível nos livros, não está disponível no Google. Para que você encontre essa pessoa, você precisa se arriscar. Você precisa se doar, você precisa cortar na própria carne, você precisa renunciar, né? Você precisa muitas vezes não ter razão, você precisa muitas vezes se abandonar um pouco. E dentro de uma realidade em que as pessoas são extremamente equiparadas à qualidade de coisas, né? As pessoas que vivem assim são totalmente desqualificadas pelos outros. E ser assim não é uma coisa que agrada, né? É um sinal de fraqueza, a sensibilidade feminina vira um sinal de fraqueza, todo esse aspecto emotivo da feminilidade é uma fraqueza para ela, que torna ela menos produtiva, menos aberta aos relacionamentos.
mais vulnerável aos relacionamentos, mais vulnerável às questões familiares, né? E, enfim, essa opressão sobre a vida da mulher ela foi personificada em vários aspectos, né? Primeiro, a família, que é uma opressora, que ensina a criança a brincar de casinha, brincar de comidinha, brincar disso, daquilo, quando a criança pode brincar do que ela quiser. A igreja também personifica, né, isso como o grande inimigo da mulher, que ensina ela que ela tem que servir ao seu marido, etc, etc. Isso é coisa de 1900 antigamente, coisa de mulher oprimida, né? É cultura do machismo, da igreja patriarcal, etc, etc, etc. Tudo isso buscando subverter vários valores que são fundamentais para a construção de qualquer vida humana que tenha um pouco de sentido, que tenha qualquer felicidade plena, por assim dizer, né? Para você ser feliz verdadeiramente, você tem que se perder, né? Você tem que se entregar, você tem que se doar, você tem que ser espremido pela vida e será mais feliz aquele que servir mais, preencher a sua vida de sentido, se doando aos outros, né? Quem é maior dentro de um relacionamento? É quem serve mais, não é quem é mais autossuficiente. Eu recebo na minha página o tempo todo depoimentos de mulheres que, eu estou desiludida com os homens, eu só atraio porcaria. Claro, para você, você é a melhor mulher do mundo, você não precisa de ninguém, você não está com ninguém, você é super autossuficiente, você vai encontrar homens que estejam dispostos a serem bancados por esse tipo de mulher super autossuficiente, dominadora, né? Quando, na verdade, os verdadeiros relacionamentos são construídos por pessoas que reconhecem a sua miséria, mas que dentro daquela miséria estão dispostas a oferecer alguma coisa, não a receber alguma coisa. E aí essa mulher se vê furtada de todo o encanto pela sua própria feminilidade, pela própria beleza da vida, constroem máquinas, né, carreiras de sucesso, mas que esquecem do que é ser verdadeiramente uma pessoa dotada de valor, dotada de uma individualidade, que não precisa se moldar a qualquer padrão da sociedade. Hoje em dia se fala muito que você não precisa ter um padrão social de beleza, gordofobia, isso, aquilo, fobia disso, fobia daquilo, quando na verdade existe um padrão que a sociedade está nos impondo, que primeiro é não ter nenhum, desfigurar o ser humano de todas as suas características essenciais para que ele seja realmente uma página em branco, né? E segundo, o maior padrão que existe hoje é esse padrão cultural, né? Relativista, totalmente destrutivo, totalmente morto em si mesmo, sem nenhum significado, em que tudo é autoproclamado, né? Nada é buscado, nada precisa ser conquistado. Então, a partir do momento que eu determino que eu sou maravilhoso, que eu sou maravilhosa, e eu tenho o meu valor, eu automaticamente tenho valor, e eu mereço respeito, quer dizer, é uma sociedade totalmente fragilizada de pessoas que exigem respeito, mas não se dão respeito. Em grande parte, não porque são mais ou mal intencionadas, mas porque são mal orientadas mesmo, porque desde o começo elas foram ensinadas a viver como coisas, né, e não como pessoas. E assim, uma coisa que você falou na negligência, né, desses assuntos, né, por muito tempo, e assim, aqui no meu público, né, também ele é 99% é católico, e eu sempre falo sobre isso, que houve uma negligência por muito tempo da própria igreja sobre esse assunto, né, sexualidade, né, e tudo mais. Então, acaba que o que a igreja deixou de ensinar, o mundo ensinou. Né, que aí foi toda essa questão que o senhor colocou, e também a questão, daí para se conhecer, você tem que praticar a masturbação, né, tanto da mulher do homem, e isso vai desfigurando, como o senhor colocou, né, desfigurando o próprio ser das coisas, né, a elevação das coisas. Então eu vejo assim que essa questão dos problemas, como eu vejo que o senhor coloca sempre nas respostas e aí, nas lives, geralmente as pessoas, né, na grande maioria, estão perecendo mesmo desse conhecimento, que mesmo que não seja, né, outro dia até vi um vídeo da deputada Ana Campagnolo, que ela não é católica, e ela leu a Teologia do Corpo, né, de São João Paulo II, ela abandonou, ela falou, né, no vídeo, que ela abandonou a pílula por causa daquilo que ela leu. Então, São João Paulo II, né, ele não vem colocar um dogma da igreja ali, né, com o estudo da teologia do corpo. É a verdade, né, a verdade nua e crua para qualquer um que queira ver. E, assim, dentro do nosso público, do meu público aqui, né, a gente vê muito, né, eu vejo muito meninas
que, que tem um medo, né, exacerbado né, muitas meninas virgens, né, que tem medo dessa questão de quando chegar no casamento. Né? Eu já vi a opinião do senhor assim, falando sobre isso, né? E eu gostaria que o senhor pudesse colocar sobre isso, essa relação de como a gente enxergar o ato sexual como um processo de entrega e não algo que deve ser uma performance. Não é uma performance Sim. ali onde são dois atletas que vão ver quem vai ser o melhor em um com o outro, mas é uma doação total de um do outro para chegar, né, no ponto em comum que é, né, o que eles buscam. Sim. Existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa pontuar, e foi bom a gente ter começado pelo começo, né? Essa questão de toda a educação sexual que foi totalmente subvertida na cabeça dos jovens, e em especial das mulheres. Né? Ana Campagnolo, para quem não conhece, é uma deputada, se não me engano, de Santa Catarina. Não, acho que Exatamente. é de Santa Catarina, né? Santa Catarina. E ela escreveu um livro incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de ler. Eu li coisas que as pessoas escreveram sobre o livro, né? Que é Feminismo, Perversão e Subversão, se eu não me engano. Exato. Isso. E por que eu digo que as mulheres... Já li sobre feminismo, mas não da fonte dela, especificamente. E tem o livro aqui em casa e ele está na minha fila. Mas por que eu digo que essa subversão de valores, né, essa inversão de valores, a destruição de valores, por que ela foi tão mais cruel com as mulheres do que com os homens? Porque justamente nessa arquitetura, essa engenharia social que se desenhou nas últimas décadas, nos últimos séculos, por assim dizer, houve todo um investimento maior em tentar desvirtuar as mulheres do seu caminho por impor a elas uma necessidade de se igualar aos homens, como se a realidade dos homens fosse uma realidade mais elevada, né? Naturalmente, é evidente que nós vivemos durante muito tempo numa sociedade essencialmente machista, mas não no ponto de vista do entendimento do que é ser mulher e o que é ser homem. Nós vivemos durante muito tempo uma sociedade machista que restringiu direitos das mulheres, direitos civis, né? Que não valorizou a sua opinião, não valorizou o papel que ela sempre exerceu na sociedade. Mas isso tudo é muito fruto de uma cultura que exalta as grandes conquistas visíveis aos olhos e não ressalta, não exalta, né? As pequenas conquistas daquilo que é essencial e invisível aos olhos, por assim dizer, né? Toda a função inspiradora da mulher, toda a função desse ser que inspira, né, que nos orienta para o sobrenatural, que nos inspira pela sua beleza, pela sua delicadeza, que transforma o seio da sua família, transforma o seio da sociedade, que é aquela mulher que chama a atenção do homem para a necessidade de estender a sua mão para os mais desvalidos. Isso não está restrito a uma condição de ambiente de trabalho, se a mulher vota, se a mulher trabalha, etc, etc, se a mulher tem diploma ou não. São aspectos do feminino que sempre fizeram dela ser um ser humano mais doce, mais sensível, mais inspirador. E dentro desse mundo extremamente materialista, esses são aspectos de uma vida emocionalmente frágil, por assim dizer. Né? Por isso que a mulher foi tratada como sexo frágil durante muito tempo. A capacidade imaginativa da mulher permite a ela que ela olhe para uma coisa e veja além. Então, olhe para um ser humano e veja além. Né? Na sua capacidade mais sensível, ela já desvenda muitos sentimentos, ela antevê muitos problemas, ela olha além das necessidades imediatas, além das aparências. Então, o que é feio, o que é simples, o que é aparentemente pobre para o homem, tende a despertar nele um olhar mais insensível, né? O homem é mais competitivo. A mulher se atenta mais a essas necessidades das pessoas mais fracas e inspira os homens nisso. Isso sempre foi visto como uma questão de fragilidade, para que a mulher fosse muito imaginativa, então ela é mais suscetível aos charlatões, enfim, a embarcar em relacionamentos abusivos, etc, etc. Quando, na verdade, isso sempre foi a grande força da mulher, inspirar a humanidade e lembrar a humanidade sobre aqueles que são mais necessitados, né, para as questões mais elevadas da nossa existência, não simplesmente pelo ter, mas pelo ser. Né? A beleza do ser humano, a beleza da criação, o valor da criação. E essas características peculiares da mulher, elas foram fortemente agredidas. E apesar de toda essa campanha feminista recente
ter o seu lado positivo, com 1000 aspas, no sentido de dar à mulher vários direitos civis, né? Inserção no mercado de trabalho, direito de votar, etc, etc. Isso é óbvio que é um direito de todos, mas isso foi conseguido às custas de uma total destruição da visão sobre essa missão sobrenatural da mulher. E tudo isso que está relacionado ao universo feminino faz da mulher um elemento mais fraco, de que ela precisa se igualar ao homem nas suas características, no seu modo de agir, para que ela consiga mais respeito, o que é uma grande tolice, né? Eu já falei em algumas oportunidades lá nas minhas lives, nos meus cursos, de que a mulher sempre foi muito menosprezada, né? Esse movimento feminista recente tem menosprezado muito, inclusive, essa característica da mulher de ter sempre sido retratada de uma maneira romantizada, como se isso fosse uma questão de que o homem deposita na mulher muitas expectativas de que ela sempre seja pura, bela, e etc, etc. Na verdade, a mulher, ela é isso. E ela sempre inspirou os homens nisso, né? Inspira os homens na arte, na música, né? Na literatura. Isso é inegável, né? Que ela sempre foi esse grande objeto de devoção dos homens. E essa sociedade insensível e materialista de hoje em dia está fazendo com que o homem deixe de ser devoto à imagem da mulher e se torne devoto de outras coisas muito menos elevadas do que essa própria admiração pelo feminino. Então, hoje, o homem que era apaixonado pela mulher, ele hoje é apaixonado pelo futebol, pela bebida, né? E, naturalmente, esse homem é muito mais infantilizado, porque a cabeça do homem é muito mais simples, é muito mais prática e muito menos preocupada com as aspirações de uma vida espiritualmente elevada. E quando ele perde a sua capacidade de aprender isso da mulher e substitui a mulher por outras paixões mundanas, é óbvio que a sua experiência pessoal vai ser extremamente empobrecida também de valores, porque o que ele já vive de competição no seu universo masculino, ele passa a não ter mais o universo feminino para se contrapor a essa vida extremamente prática. Então ele transfere aquilo também para o futebol, tudo na vida vira uma conquista, o que é fraco vai ser desprezado, e aquilo que é interessante vai ser utilizado até o momento em que continuar a ser interessante, né? Então, a mulher, ela foi inserida dentro desse projeto de perder a admiração por si mesma e ser elevada a uma categoria de mais uma coisa, porque isso, teoricamente, faz dela ser um ser mais interessante, né? Uma coisa totalmente controversa, totalmente inapropriada, né? E é por isso que a gente vê hoje mulheres tendo que disputar espaço com videogame dentro de casa, né? Com saída com a galera do trabalho, enfim, ela tem que lutar para ter a atenção do seu esposo porque ela perdeu o seu lugar de admiração. E ela consentiu com isso, porque ela achou que ela estava evoluindo, ganhando direitos, né? Ela estava realmente parando, né? Ela estava perdendo esse espaço inferior ao homem, se equiparando a ele em todas as suas características. E aí, quando a gente vê, né, esse mundo extremamente materialista, individualista, em que a pessoa vale aquilo que ela oferece, as relações humanas se tornam totalmente superficiais. Enquanto for conveniente, eu estou com você. Quando não for conveniente, eu te desprezo, né? E dentro desse pensamento, né, é que guardar-se para o casamento, guardar-se para o momento certo, para a pessoa certa, se tornou uma loucura. Porque no mundo em que nós viramos como coisas, não faz sentido nenhum se guardar para ninguém. Se o que você tem não tem valor, se o que você tem qualquer uma tem, qualquer um tem, se você não trabalhar para ser atrativo de alguma forma, se a sua existência não for uma existência vantajosa para alguém, você vai ser facilmente descartado. E é isso que a sociedade impõe às mulheres hoje em dia, né? Então, de fato, as mulheres acabam sendo vítimas muito dessa cultura e acabam se pressionando, né, a se submeterem às vontades dos homens, que muitas vezes são extremamente egoístas, né, e vaidosos, e acabam por ir minando essa autoestima, esse autocuidado, né, esse valor próprio, na tentativa de agradar a esses homens desesperadamente para que não os percam, como se esse tipo de homens fossem dignos alguma estima, né? De algum cuidado. E aí, dentro disso, essa
paralelo a isso, por assim dizer, né? Não dentro disso, mas existe um outro grande movimento de omissão do oposto, que você bem pontuou, mas que eu chamaria atenção para um outro quadro, né? Enquanto que houve esse movimento da sociedade de impor à mulher esse pensamento de que esses valores tradicionais e conservadores são totalmente machistas e que aquilo só oprime a mulher, quando na verdade isso está toda essa campanha só está desvirtuando seu papel e transformando ela numa coisa descartável. Paralelamente a isso, houve uma certa omissão na maneira como nós tratávamos esse assunto dentro das famílias e até mesmo dentro da igreja, mas eu queria pontuar aqui que o que eu acredito que seja como uma omissão da igreja, não a igreja como instituição, mas talvez como a igreja como povo, como assembleia, por assim dizer. Sim, é isso que eu Como quis dizer. indivíduos, né? Talvez eu quis dizer a igreja como as pessoas, por exemplo, um caso claro que eu conversei com muita gente, a dificuldade é muito grande, é, por exemplo, os cursos de noivos, por exemplo, dentro das nossas paróquias. Exatamente, eles são o maior símbolo disso. Isso, que representam uma omissão mesmo de pessoas que deveriam... Pessoas, né? Não a instituição, a igreja. As Sim. pessoas que estão ali inseridas deveriam estar falando de maneira melhor sobre esse assunto, né? E acabam se omitindo e talvez deturpando, ou em casos mais graves, cedendo ao que o mundo está impondo. Sim, é uma postura, essa mesma postura relativista, assassina, né, que coloca o homem longe do campo da moral. O que é a moral? É entender aquilo que é certo e que é errado como uma verdade imutável, que não é uma coisa que necessariamente te agrada, mas uma coisa que existe, ponto, e é assim, né? Então, a principal maneira de você destruir esse senso de moral dentro da cabeça das pessoas é relativizar tudo. É aquela famosa frase: nada é errado se te faz feliz, né? Assinado Satanás. Então a gente brinca muito com isso, porque essa cultura relativista é o que se apropriou muito do discurso da igreja, né? Aquela velha história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Muitas pessoas se apoderam desse discurso para se acomodar nos seus erros, se acomodar naquela mediocridade, se acomodar naquela mesquinhez, porque, afinal de contas, Deus me ama como eu sou, né? E isso gera um movimento contrário, né? De Deus me ama como eu sou, então eu sou extremamente grato a Ele por esse amor do qual eu não sou digno, eu quero mudar para que eu seja cada vez mais digno disso. Não. Deus me ama como eu sou fraco mesmo, miserável, então me deixa aqui na minha miséria. Qualquer um que falar diferente, qualquer um que quiser me tirar dessa zona de conforto está me julgando, é um fariseu, é a igreja opressora, né? É a igreja tradicional, conservadora, que não consegue entender que a igreja tem que incluir todo mundo, etc, etc, etc. Esse discurso água com açúcar que só caminha com as pessoas para dentro do abismo, né? Infelizmente, em muitos movimentos hoje da igreja, o que existem são pessoas acostumadas com a sua mediocridade que não buscam mais na igreja uma maneira de se incomodarem e saírem desse lugar, né? Desse comodismo. Muitas pessoas caminham hoje para a igreja para encontrar outras pessoas com a mesma realidade miserável e se confortar com isso, né? Abraçar todas as pessoas. Aqui somos todos miseráveis, vamos todos cair dentro desse buraco juntos e a igreja está aqui para nos acolher e dizer que a gente é lindo, maravilhoso, independente daquilo que a gente faz. Jesus nunca teve essa postura, né? Sempre, após cada atitude de perdão, de carinho, de conversão, a recomendação: vai, não peques mais. Não nos privou da realidade que um dia aqueles que trataram Jesus com desdém, né, ou com comodismo, com preguiça, que esses merecerão, no final das contas, o inferno, né? E as pessoas se esquecem muito disso. O que é o inferno para nós? O inferno para nós é a consequência de alguém que desistiu de tentar ir para o céu, de fato, né? De que não se apoia mais na misericórdia de Deus, que tornou-se o Deus de si mesmo e admitiu as suas próprias verdades como verdade absoluta. Essas pessoas perderam o senso de moral, daquilo que é certo e que é errado, né? E essas pessoas se apropriaram muito de alguns movimentos da igreja, do próprio discurso da igreja. Então nós temos hoje religiosos falando assim, padres falando assim, líderes de movimentos falando assim, líderes de movimentos jovens se apropriando desse discurso. É um discurso totalmente político, enfim, essa é uma outra discussão, né?
mas que confunde o discurso de valorização dos pobres como uma pobreza material e não exatamente. uma pobreza espiritual, e desvia totalmente o discurso, né, de que Jesus veio para causar uma grande revolução social, quando na verdade a grande revolução que Jesus propôs é a revolução no coração dos homens, de abandonar toda essa miséria, abandonar esse egoísmo, abandonar essa vida miserável, essa vida extremamente egoísta e soberba que a gente leva, e se converter, né, todos os dias. Converter, mudar de direção, rasgar todo dia as suas vestes e olhar no espelho e falar: eu posso ser mais do que essa carcaça miserável aqui. E isso inclui sair e servir, né? Infelizmente, tem muita gente hoje que com esse discurso se abriga dentro da igreja, aquele bando de gente vivendo uma vida miserável, todo mundo abraçado, esperando o fim dos tempos chegar para cair todo mundo junto no buraco. E aí a gente vê esse discurso água com açúcar hoje em dia. Parece que essas pessoas estão desconectadas, né? Desconexas, não sei, de toda a própria história da igreja, que foi uma história de martírio, uma história de pessoas que não se moldaram ao mundo, que não aceitaram essa relativização da verdade, que foram fiéis aos seus valores, que foram fiéis a tudo aquilo que a igreja pregava, e se prostituíram para uma sociedade que lhes impôs um padrão novo, né? Um novo normal, como se diz hoje em dia, nada mais é do que a própria morte em vida, né? E essas pessoas se apropriaram do discurso da igreja, lamentavelmente, enquanto que, dentro do seio da própria igreja, surgiram documentos belíssimos que valorizam o amor de renúncia, que valorizam o amor pelo sofrimento, o valor por essa morte que nos dá a ressurreição, como é o documento da teologia do corpo, né? Os escritos do Papa Bento XVI, enfim, a Humane Vitae, né? A Amoris Laetitia, todos os documentos que falam muito sobre o amor e a dignidade da vida humana, sobre a beleza da vida matrimonial, a beleza da vida sexual, que não é um mero usar um do outro, mas um dar-se um ao outro. Parece que essas pessoas esqueceram de ler esses documentos e começaram a criar uma igreja que lhes convém. Uma igreja que lhes é agradável, onde não existe martírio. Uma igreja de água com açúcar, onde não existe cruz. Só existe o trono no qual nós estaremos sentados. E é como se nós olhássemos para esse trono por cima da cruz, né? Nós vamos empilhando ali aqueles degrauzinhos de vaidade, aqueles degrauzinhos de egoísmo, de soberba. Nós pulamos por cima da cruz e queremos o trono só. Como se a realidade da vida fosse essa. É o que acontece em muitos cursos de noivos, é o que acontece em muitos encontros de adolescentes. E eu posso dizer que eu venho de um movimento de encontro de adolescentes. Eu conheci a minha esposa lá, graças a Deus, eu sou extremamente grato. Seria eternamente grato às experiências que eu vivi lá. Mas, infelizmente, já passamos por situações, naturalmente a coisa foi evoluindo, então eu entrei para o movimento, fui ganhando espaço lá dentro para poder estar à frente em algum momento, tomar algumas decisões, e sendo embarreirado em vários momentos quando fomos falar de certos temas como castidade. Voltei a trabalhar depois como casal de adultos, orientando esses adolescentes. A gente vê como é difícil tratar de temas como castidade. Já cheguei ao cúmulo de ouvir dentro da minha igreja, dentro da minha paróquia, do pároco, não do pároco, perdão, mas de um dos padres que era responsável pelo movimento de adolescentes da minha paróquia, de que assuntos como virgindade não eram mais próprios para se conversar com os adolescentes, porque isso era coisa da Virgem Maria. Né? Um padre falando isso. E, infelizmente, quando a gente diz igreja se omitindo, é isso. Né? Isso. A instituição igreja tem documentos infinitos para a gente comprovar de que amar vale a pena, de que viver a castidade vale a pena, e que isso eleva a nossa condição humana a uma condição espiritual, de fato, não meramente um campo da selvageria, de todos guiados pelos instintos, né? Nos tira dessa mediocridade e nos eleva a uma categoria em que os nossos erros se tornam evidentes, as nossas misérias se tornam evidentes, mas isso tudo ganha um quê de consolação pelo amor de Cristo, à luz de uma eternidade que virá em que todos esses problemas serão de fato sanados. Não por nossos méritos, mas por um Deus que já se mostrou extremamente misericordioso, de modo como São Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, não é que
o pecado seja fundamental para que a graça venha. O pecado existe no mundo pelo nosso livre-arbítrio e ali é que Jesus quer estar para nos resgatar, não para nos consolar, né? Jesus jamais impôs, Jesus jamais consolou, né, a mulher que estava para ser apedrejada, a mulher que vivia uma hemorragia há vários anos. A nenhuma dessas pessoas Deus tratou como um coitado. Pelo contrário, Deus deu dignidade àquelas pessoas para que dali saísse alguém melhor, que começasse a agir diferente, né? Mas nunca reconfortou nenhuma das pessoas nessa realidade miserável. Não, se Jesus fizesse isso, ele não curaria os leprosos, ele simplesmente mataria aqueles que os menosprezavam, né? Manteria os leprosos na sua realidade miserável e exterminaria todos aqueles que seriam para ele o julgamento, que de fato era um julgamento, né? Mas, na verdade, Deus dá dignidade à pessoa que erra para que ela, consciente desse amor inesgotável de Deus, que ela se sinta, no mínimo, constrangida por ter vivido toda aquela miséria, ter vivido cega até então, e possa abrir um novo caminho de transformação. Essa realidade se perdeu dentro da igreja. Nós perdemos esse apreço por olhar para a nossa miséria, não com um olhar de conformismo, mas com um olhar de esperança, de que existe um dia, a dinâmica de um dia após o outro é a dinâmica da misericórdia de Deus, em que nós teremos sempre um dia novo para sermos melhores. Quando isso se perde, né, toda essa dinâmica de viver a castidade, para que você vai se guardar? Né? Isso aí é bobagem. Isso aí é coisa da igreja tradicional. Hoje em dia ninguém fala mais nisso. Infelizmente, quase ninguém fala mesmo. Né? E aí, coisas como se guardar para o homem certo, a mulher certa, no dia certo, no lugar certo, perdem totalmente sentido, né? Porque você tem que ver se você tem química, se a coisa vai encaixar, se vocês vão se dar bem, é melhor morar junto, depois vocês se casam na igreja. Enfim, o curso de noivos hoje em dia, na grande maioria das paróquias, é uma piada, né? É um drive-thru em que a vida de preparação, os encontros de preparação para a vida matrimonial deveriam ser de pelo menos uns 6 meses, né? E dali metade dos casais deveria sair disposto a se separar. Infelizmente hoje todo mundo cumpre aquela tabela de um cursinho de final de semana, pega o seu diploma, né? Se casa e Deus sabe o que vai acontecer ali depois. Prometem várias coisas no altar sobre as quais eles não têm a mínima ideia do peso que aquilo representa. Não por aquilo ser algo religioso, mas por aquilo dizer muita coisa sobre o próprio valor da palavra, das promessas que são feitas ali, né? E quando você não entende o valor daquelas promessas, quando aquelas palavras elas não têm o peso da eternidade ali, a primeira vez, por exemplo, se torna uma coisa totalmente banalizada, né? E aí, ao mesmo tempo em que há esse menosprezo desses valores tradicionais da igreja, que não são da igreja, são sobre a natureza humana, que a igreja decifra e nos traz isso de bandeja para você entender, a igreja não criou esses costumes, a igreja não criou essas regras. A igreja contempla, né, à luz de várias pessoas inspiradas ao longo de toda a história, desde o Antigo Testamento até o Novo, ali vários homens e mulheres tiveram essa visão privilegiada sobre a essência do ser humano e entenderam que certas coisas ali não são passíveis de serem relativizadas. E esses textos sagrados nos recordam sobre isso o tempo todo. É um espinho na alma, né? Um espinho na carne o tempo todo. Você é fraco, você é vaidoso, você é orgulhoso, toma cuidado com isso, você vai relativizar as coisas na tua vida, você vai se entregar e você vai viver a morte. Antes que você caia nesse buraco, está aqui as palavras de esperança para você. Isso são os textos sagrados. Isso são os dogmas da igreja. Isso são as encíclicas, né? Isso são as bulas papais, enfim, etc, etc. Todos esses documentos, todas essas declarações, todas as homilias deveriam ser isso. Né? E não um mero vomitar de regras, mas uma palavra de luz sobre essas pessoas que vivem na escuridão sem entender o sentido da sua própria existência. E aí essas mulheres se veem muito com essa ansiedade em relação à primeira vez também, porque na falta desse entendimento sobre a realidade da vida sexual, sobre o que é a vida conjugal, o sexo se torna mais uma performance. Uma coisa que você tem que atender às expectativas do outro, né? E não as suas próprias expectativas no sentido de dar-se e não de receber. E todo mundo tem que chegar pronto para essa noite, né? O valor de construir uma vida a dois se perdeu totalmente, né? Essa coisa da primeira vez,
que deveria ser uma expressão, né, de todo um encontro de duas almas em dois corpos que se tornam uma só carne, que estão ali plenamente conscientes de que ali começa uma vida nova e totalmente diferente, isso começou a ser tratado com excesso de pudor, né? Agora me faltou a palavra, mas um excesso de pudor mesmo, né? De que, de fato, a gente não pode mais falar sobre isso, né? O campo da sexualidade hoje em dia se tornou um tabu dentro da igreja, porque nessa visão relativista não se fala mais nisso. E se acontecer alguma coisa antes do casamento mesmo, tudo bem. Deus ama você do jeito que você é. E de um lado tem as pessoas banalizando, do outro tem as pessoas superestimando, romantizando essa noite porque não entendem o seu verdadeiro sentido, que é união, esse mistério de viver uma só carne, de duas almas que estão totalmente entregues, despidas uma diante da outra, vivendo essa intimidade de uma maneira totalmente sobrenatural. Interrompeu o senhor, a Emily falou aqui, não sei se é essa palavra que o senhor queria, mas era puritanismo, não sei se era isso. Isso, era essa palavra, puritanismo. O puritanismo nos afasta da realidade, da beleza da vida sexual, porque torna ela uma coisa eminentemente impura, né? E isso faz com que muitos casais casados hoje em dia lidem com muita dificuldade em relação a viver a sua sexualidade. Por exemplo, tem muitos homens que se afastam das suas mulheres hoje em dia, no que se refere à vida sexual propriamente, porque não conseguem conceber que sexo e maternidade são coisas compatíveis, porque reconhecem a beleza elevada da maternidade como uma coisa santa e pura, mas não conseguem entender que no mesmo pé de igualdade existe uma expressão de santidade também no sexo. Porque isso foi tratado de uma maneira totalmente destruída dentro da igreja. Ou dentro das famílias mesmo, né? Sempre aquela coisa de castrar. Né? Como se fosse uma coisa desconexa da outra, né? Como se fosse uma coisa desconexa. Exatamente. Como se fosse uma coisa de você tem que se vestir de maneira decente, porque senão você vai atrair olhares sobre você, etc, etc. E não como uma coisa você tem que se cuidar para que você seja um espelho da sua alma, para que você desperte naquele homem que será o seu homem um sentimento de desejo puro, no movimento de união, de complementariedade, né? E não no sentido de que seja uma mera provocação, sensualidade, perversão, né? Isso... o discurso se polarizou para os dois lados. Um que tudo vale e um que nada vale. E no meio disso existe uma gama de adolescentes sedentos por tentar entender esses desejos, essas vontades que sentem ali no seu coração e que não conseguem entender até que ponto aquilo é puro ou impuro. Né? E isso cria uma grande confusão na cabeça dos jovens hoje em dia. Como o senhor está falando, né, aqui meu público ele é grande parte jovem também, né, nessa fase de adolescente para início da fase adulta, e a gente vê eu vejo exatamente isso mesmo, pessoas sedentas de fugir das duas polaridades. Eles não querem pessoas relativistas, nem pessoas que estão ali pregando o puritanismo. Eles estão sedentos de alguém que esteja ali para dar um caminho. Né? E acaba, não sei se o senhor sabe, mas acaba que na minha história, né, eu e minha namorada, minha esposa hoje, né, nós vivemos 4 anos do namoro, né, do mundo, né, vamos dizer assim, né, para resumir. Então, nossa vida era sexo, bebida e festa, né, é isso que a gente resumia a nossa vida. E no meio do namoro a gente conheceu a castidade e começou a conhecer a teologia do corpo e tudo mais, e daí a gente começou a perceber isso, que quando a gente já estava dentro da igreja, a gente já via pessoas que não estavam nem aí para falar. Nunca ninguém tinha nos falado sobre a castidade. Então, a primeira vez que a gente ouviu, eu me converti através de um testemunho, né, de uma menina. Uma menina contou um testemunho dela lá e aquilo eu fiquei assim, cara, eu sou um merda, né? Se a menina vive isso, por que eu não consigo? Não consigo ficar nem uma semana sem ter relação sexual com a minha namorada. Então, e depois daquilo, né, a gente foi buscar a teologia do corpo e tudo mais. E... principalmente os casos das meninas que eu vejo aqui, né, que vêm falar comigo, elas vêm, né, nessa questão de que elas pensam que o ato sexual, ele precisa ser algo que não é algo ali onde duas pessoas vão ali estar buscando glorificar a Deus através do sexo, né, assim, na sua plenitude. Porque as pessoas falam assim, então,
muitas pessoas me perguntam, como que era a relação sexual antes, quando você só namorava, e depois que você casou? Cara, as pessoas acham que sim, por eu ter tido 4 anos de um namoro desregrado, né, sexualmente falando, talvez eu tenha chegado, tinha chegado no casamento como algo, né, como algo que eu estivesse voando, vamos dizer assim, né? A gente estava tudo em cima. Só que as pessoas não têm noção que a nossa relação sexual anterior, enquanto a gente era namorado, era simplesmente algo de uso, né? Não tinha nada de belo, né, de elevado ali. Então, dentro de tudo isso que o senhor falou, acredito que talvez que as meninas precisam escutar, principalmente, essa questão de que não importa ali se vai ser bom, porque a grande maioria vai ser ruim mesmo, assim, no começo, a primeira vez. Não vai ser algo assim de nossa, né, saiu totalmente, né, satisfeito, vamos dizer assim. Então, mas a questão do ato sexual no casamento, o senhor, né, tem o curso que lançou, que está para ensinar que seja bom, realmente bom, que não seja algo, né, ruim, mas a gente precisa entender que ali, além de tudo, de bom, precisa ser algo, né, de entrega a Deus, algo de realmente se doar, né, independente ali se o outro é bonito, se ele é feio, se ele sabe, já teve relação sexual, se ele não teve, mas ali é um encontro mesmo de 2 almas e não de 2 pessoas buscando ali ganhar um troféu ali, não, eu fiz a relação sexual com você, foi tudo bom, então beleza, eu sirvo para você. Foi bom, eu sirvo. Se não foi bom, daí a gente vai ter que rever o relacionamento. Exatamente. Essa é a grande dinâmica que a gente precisa entender. Nós não somos coisas, nós somos pessoas. Então nós temos valor por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós oferecemos ou por aquilo que nós temos. A grande diferença entre o amor pelas coisas e o amor pelas pessoas é que o amor pelas pessoas faz com que elas sejam o fim e não o meio. Nós amamos tomar um vinho, nós amamos comer uma boa comida, nós amamos comprar alguma coisa de valor, alguma coisa cara, de marca, porque isso nos satisfaz, isso nos dá alguma recompensa. Agora, quando nós estamos lidando com pessoas, o valor da pessoa é o que ela é de fato, e não aquilo que ela te dá como recompensa. Então você bebe um copo d'água para matar a sede, você come um belo prato para matar a tua fome, ou o teu desejo de comer, mas você não se envolve com uma pessoa para que você a use e para que você tenha prazer. O teu prazer é estar com ela. Quando nós submetemos a vida sexual a uma questão de vontades, de desejos, de instintos, nós estamos usando das pessoas como coisas. E ali nós estaremos sempre passando por elas e nunca ficando com elas, né? E isso gerará uma constante sensação de vazio, porque toda aquela atitude, toda aquela união, todo aquele ato sexual, ele não se perpetua, ele não é uma coisa que permanece. Ele passa e deixa o vazio. Ele vai e volta quando for necessário mais, né? Então isso vai desvirtuando a pessoa e preenchendo, entre aspas, de um vazio, né? Em que, de fato, as pessoas se sentem descartáveis dentro dessa realidade. E isso vai empobrecendo a nossa experiência humana como uma experiência realmente de coisas, né? De que nós estamos aqui para saciar os nossos instintos, quando na verdade a gente sabe que o homem inevitavelmente tem aspirações mais elevadas. Nós não somos animais. Nosso objetivo, né, nos relacionamentos não é perpetuar a espécie, né, mas é se perpetuar na eternidade, em um outro lugar que nós sabemos, ao qual nós pertencemos e que não é esse campo aqui das coisas palpáveis, né? Então, quando nós nos colocamos na posição de coisas, a gente se empobrece e perde essa possibilidade de experimentar essa glória, de ao menos vislumbrar a eternidade numa experiência humana mais elevada. E a castidade, ela é justamente isso, né? Interligar, vamos dizer assim, né, o nosso ser corpóreo com o nosso ser espiritual. É isso que é a definição até do próprio catecismo sobre a castidade. Bom, nós temos 1 minuto aqui que vai terminar, doutor. Gostaria de agradecer mesmo de coração, mais uma vez, pela disponibilidade. Aí, né, sei que o senhor estava aí na correria do lançamento do curso e agora tem mais um trabalho aí pela frente para atender o pessoal. Mas muito obrigado mesmo, né? Como eu disse, já a família toda já é fã do senhor. E assim, é um prazer poder estar aqui, né, com você, falando sobre uma coisa assim tão importante para nós. Só para quem perguntou, a live vai ficar salva no meu IGTV, tá? Aqui no meu perfil. Quem quiser assistir depois pode assistir ou compartilhar também. Prazer, querido. Muito obrigado, viu? Fiquei com Deus aí. Estou à disposição. Precisando, eu volto.
Valeu, valeu. Tchau, até mais. Obrigado, Tchau, gente. tchau, Até mais. querido.